Crepúsculo dos Deuses é um filme de 1950 dirigido por Billy Wilder, estrelado por William Holden, Gloria Swanson, Erich von Stroheim e Nancy Olson. Um roteirista de baixa qualidade escreve um roteiro para uma antiga estrela do cinema mudo, que desapareceu na obscuridade de Hollywood. Olá pessoas, sejam todos muitíssimo bem-vindos. Eu sou o Aleph e hoje é dia da gente falar sobre o filme de número 238 na lista. Um imenso clássico, eu acho que é um dos filmes mais famosos que a gente pegou ultimamente aqui. Na verdade, essa leva de 1950 tem uns filmes aí bem de nível bem alto. É uma virada de década aí, já que pegou bastante, assim, veio bem forte. Esse, inclusive, é um desses filmes que eu falo que eu sempre tive curiosidade de assistir, sempre teve na minha lista de filmes que eu queria ver, mas eu enrolava e, por algum motivo nenhum, eu nunca tinha assistido. Eu vi pela primeira vez agora. A sinopse, por um lado, ela fala realmente o que acontece no filme, por outro lado, eu acho que ela simplifica, assim, demais, né, o filme. E eu não vou entrar em spoilers aqui, porque o filme tem umas reviravoltas que são bem interessantes, eu não vou falar sobre elas, mas eu acho que dá pra gente manter sem spoilers e elaborar um pouco mais essa sinopse, né? O filme começa mostrando aí uma mansão em Hollywood e um corpo na piscina, né? É literalmente o começo do filme. É um corpo, um sujeito morto ali na piscina, a gente tem uma narração e aí a gente logo descobre que quem tá fazendo essa narração é o próprio morto. Então o filme é totalmente o ponto de vista dele, é ele contando a história de como que ele foi parar ali, morto naquela piscina. E aí a ideia é que ele era esse roteirista que não conseguia escrever nada muito bom. Na verdade, diversas vezes fala no filme sobre como os roteiros, mesmo os que ele conseguiu vender e foram filmados e tal, não são muito bons. Então ele não tem muito dinheiro e ele também... Os que ele vendeu já não eram muito bons. Ele agora não tá conseguindo vender nada e ele tá precisando de dinheiro, ele tá devendo dinheiro. Ele tem um carro que eu imagino que é pra ser um carro caro, pelo jeito que o filme representa, eu acho, e pelo jeito que ele ama aquele carro. Eu não entendo nada de carro, mas o filme diz pra mim que é pra ser um carro de alto nível, assim. E tem uns cobradores querendo levar o carro dele e ele fica escondendo o carro pra que ninguém consiga levar. Porque o carro é meio que tipo... Aí a coisa mais importante pra ele é o que sobrou, é o que ele tem, e aí ele fica querendo esconder esse carro. E aí num determinado dia lá, ele tá andando com esse carro, fugindo dos credores que estão num carro atrás, porque se cruzaram na estrada. E aí ele vê ele entra ali numa entradinha dessa de mansão na Sunset Boulevard, que é a grande avenida, que é o título original do filme em inglês, né? É Sunset Boulevard porque tem essa coisa dessa grande avenida, onde tem diversas mansões e tal. E aí ele meio que entra numa dessas e parece pra ele que o lugar tá abandonado. Então ele vê uma garagem ali, o lugar parece abandonado, ele enfia o carro dele ali dentro, ele estourou um pneu, então ele não tá conseguindo fugir mais. Aí ele fica intrigado com essa casa e vai andando ali por fora, né? E enquanto ele tá andando por fora, uma mulher lá de dentro chama ele e fala: que bom que você chegou, entra, tal. E ele fica tipo, como assim? Primeiro eu achei que a casa tava abandonada, depois tipo, como é que você tá me esperando, sabe? Se eu vim parar aqui por acaso. Aí ele entra na casa e encontra essa mulher, que é a personagem da Gloria Swanson, que é a Norma Desmond, que é uma ex-atriz de Hollywood, que foi muito famosa no período do cinema mudo, mas que não fez a transição pro cinema falado e meio que caiu no esquecimento. E aí ela mora com um mordomo, que é o personagem do Erich von Stroheim, que é o Max, é o mordomo dela. E ele chega lá e ela tá, tipo, esperando, na verdade, um cara da funerária vir com um caixão, porque um chimpanzé de estimação dela morreu. E aí eu acho que esse começo dá o tom de bizarrice do filme, embora eu acho que esse começo talvez seja mais bizarro do que o resto do filme. Mas enfim, ele dá um pouco o tom da figura excêntrica, que é principalmente a Norma, mas eu acho que o Max também, estando ali naquela casa, tipo, a casa inteira é uma figura bizarra, né? A casa com todos os seus 2 habitantes é inteiramente uma figura bizarra. E a coisa é que ela descobre... Eles conversam um pouco e ela acaba sabendo que ele é roteirista. E ela diz que ela tem um roteiro que ela escreveu e que ela quer filmar e que vai ser a grande volta dela aos cinemas. E que ela quer que o Cecil B. DeMille dirija, porque foi com ele que ela fez os melhores filmes da carreira dela. Então ela quer que seja com ele. E, nas palavras dela, os melhores filmes dele foram com ela também. Então, óbvio que ele vai aceitar. E ela tá fazendo esse roteiro que é baseado na história de Salomé. E como ele é roteirista, ela pede ajuda. Ela não sabe que ele é um roteirista ruim, né? Ela pede ajuda pra concluir ali esse
esse roteiro que ela tem mais ou menos escrito pra que consiga fazer a volta. E nisso ela vai mantendo ele na casa, não deixando ele embora, e ela fica surge uma obsessão ali dela por ele, né? E a história essencialmente vai se desenvolvendo a partir daí. E em paralelo com isso tem uma funcionária de Hollywood que ela lê roteiros. Eu não sei em detalhes como é que essa profissão funciona, mas eu entendo que ela lê roteiros e avalia, né? Eu acho que deve ser isso que ela faz no geral. E ela sonha em escrever o próprio roteiro dela, e ela fica muito próxima do protagonista, né? Do personagem do William Holden, que é o Joe Gillis. E ele acaba ficando muito encantado com ela, meio apaixonado por ela, mas ela, na verdade, tem um relacionamento com um amigo dele. Mas aí fica essa coisa dele com a Norma meio forçado a consertar o roteiro dela, que ele diz sempre que é extremamente caótico. Em paralelo, ele com essa moça jovem que sonha em ser roteirista, e ele começa a fazer um roteiro com ela. Na verdade, adaptar uma ideia que ele tinha tido antes e que ela pensou, essa parte é boa, a gente podia transformar essa parte numa outra coisa. Eles começam a fazer um roteiro juntos e fica esse paralelo aí dessas duas relações, né, dele. E eu acho que de sinopse a gente consegue parar por aí, é meio essa história, né? Ao mesmo tempo que ele é protagonista porque tudo é do ponto de vista dele, sem dúvida o personagem mais emblemático do filme é a Norma, tudo é a Norma. Indiscutivelmente o protagonista do filme é ele, mas a presença do filme é totalmente ela, né? Enfim, vamos lá. A personagem da Norma Desmond é meio que uma amálgama de diversas antigas estrelas do cinema mudo, que muitas delas não fizeram a transição para o cinema falado. Quantidade muito grande de atrizes que eram imensas no cinema mudo não fizeram a transição para o cinema falado, e aí cada uma vai ter seu próprio motivo para isso. Muitas, pelo que eu vejo, estavam tão focadas naquele estilo de atuação que não souberam fazer a transição, não souberam atuar diferente, e aí acabaram se tornando menos interessantes. Algumas, as pessoas criticavam a voz, falavam, ela era ótima em cena, mas a voz dela não é legal, e aí a voz vai estragar a imagem da pessoa. Muitas simplesmente ficaram travadas na ideia de que, tipo, cinema bom era daquele jeito, não quero fazer cinema diferente, sabe? E muitas viraram reclusas, tiveram problemas aí de saúde mental e coisas do tipo. E aí, aparentemente, a Norma é pra ser uma grande mistura de diversas dessas atrizes aí muito famosas. A internet me cita, por exemplo, a Mary Pickford e a Paula Negri, que eu não sei se a gente já viu alguma das duas aqui, mas as duas foram muito grandes no cinema mudo. A Mary Pickford fazia muita mocinha, a Paula Negri fazia mais a coisa da Vamp, a Femme Fatale. E ao longo dos anos, alguns críticos quiseram dizer, tipo, não, mas ela é claramente inspirada nessa uma pessoa. Mas no fim, a verdade é que é realmente uma mistura de várias. Eu sinto que frequentemente as pessoas pegam alguém com um nome. Por exemplo, um crítico, o David Kerr, ele disse que obviamente a Norma Desmond era inspirada na Norma Talmadge, que também foi aí uma grande atriz de cinema mudo. Mas assim, eu sinto que é muito pegado pelo nome, sabe? Porque elas são Norma. E sim, essa parte pode ter vindo dessa, mas outras partes vieram de outras, sabe? E bom, outras partes também podem ter vindo da Norma Talmadge, né? Eu acho que é uma dessas que teve problemas aí depois da carreira, então elementos devem ter vindo dali, mas eu entendo que... Eu acho que é um consenso quase geral que realmente é uma mistura de várias que formam aí a Norma Desmond, e eu acho que isso é importante, porque eu acho que ela se torna um exagero no que ela pega. Problemas enfrentados por diversas, ela se torna um problema muito maior do que as atrizes de verdade foram, né? Ou enfrentaram. Aparentemente, uma das coisas que eu achei curiosa é que o Billy Wilder, para manter o filme, evitar que o filme tivesse muito problema com censura ou que a Paramount soubesse em muitos detalhes, porque o filme é da Paramount, né? O que estava sendo feito e de repente se incomodasse com alguma coisa, o Billy Wilder foi dando o roteiro pra eles aos poucos, pra ir arrastando a coisa. Ao ponto de que quando o filme começou a ser filmado, só 1/3 do roteiro estava escrito. E o Billy Wilder nem sabia, diz ele, que ele não sabia como que o filme ia terminar no momento em que ele começou a filmar, sabe? Ele foi decidindo isso no caminho da filmagem. E aí, aparentemente, existem também versões divergentes sobre a escolha da Gloria Swanson no papel. Um dos
responsáveis pelo filme, um dos envolvidos no filme disse em algum momento que a Gloria Swanson foi direto a primeira escolha, mas na verdade o próprio Billy Wilder conta uma longa história de várias outras que ele quis, que ele abordou e que não aceitaram. Ele fala que primeiro ele tentou a Mae West, que a gente já viu aqui num filme que ainda vai ser recapitulado mais pra frente, mas ele tentou primeiro a Mae West, e aí parece que a Mae West se incomodou porque ela, mesmo já com mais idade, ela ainda se considerava um sex symbol e uma grande estrela, e ela achava que interpretar esse papel de estrela decadente não ia combinar com a imagem dela. Esse projeto da Mae West envolveria o Marlon Brando fazendo o papel masculino, que a gente não viu nenhum filme dele aqui ainda, né? Aparentemente também falaram com a Greta Garbo, porque o Billy Wilder já tinha trabalhado com ela antes, né? O Ninotchka é um filme dirigido pelo Lubitsch, mas tem roteiro de mais de uma pessoa, mas uma delas é o Billy Wilder. Então eles já tinham trabalhado com a Greta Garbo antes, né? E aí chamaram ela, mas ela não estava interessada. Eu realmente acho que, apesar de ser uma atriz incrível e de repente poderia ter feito o papel muito bem, perde a ideia de ser uma atriz que ficou lá no cinema mudo, né? Porque a Garbo fez muita coisa no cinema falado. Eu acho, inclusive, que aqui na lista a gente só viu o cinema falado dela, né? Eu acho que a gente não viu nenhum filme dela na época do cinema mudo. Depois ele falou com a Paula Negri, que é uma das inspirações, né? Ele falou com ela, mas segundo o Billy Wilder, ele falou com ela pelo telefone e ele teve muita dificuldade de entender o que ela estava falando com o sotaque polonês muito carregado dela, o que de repente é boa parte do motivo dela não ter feito a transição pro cinema falado, que eu sei que é um problema com muitas pessoas. Hollywood, na época do cinema mudo, tinha muitos atores estrangeiros. Obviamente a maioria ainda era americana, mas tinha uma quantidade razoável de atores estrangeiros. E quando houve a coisa do falado, vários deles tinham sotaques muito fortes, tinham dificuldade com o idioma e não conseguiram manter a carreira porque eles não tinham uma dicção do inglês boa o suficiente para fazer um filme em que eles precisassem falar, sabe? Tem um ator japonês, inclusive, que fazia muito filme. Inclusive fez filme com Cecil B. DeMille também, e não se manteve depois no cinema falado por conta do sotaque muito forte. Depois ele abordou a Clara Bow, que também foi uma atriz muito famosa, foi a famosa It Girl dos anos 20. É um filme, ela tem esse título por conta de um filme dela chamado It, que não tá na lista, a gente não viu, mas eu tenho muita curiosidade de ver, tá na minha lista de filmes separados pra ver. Eu já assisti algum filme com ela fez Asas, se eu não me engano, que é um filme que ganhou o primeiro Oscar, o Oscar de melhor filme no primeiro ano da premiação. Mas ela recusou porque ela disse que não gostou da transição, não se deu bem com a transição do cinema mudo pro cinema falado, então ela preferia deixar a carreira dela pra trás, ela não queria mais fazer nada. Ofereceram pra outras que leram o roteiro e não gostaram da ideia, mais de uma atriz não gostou do jeito como parecia muito pessoal, né? Ao mesmo tempo que é muito legal pegar uma atriz que realmente foi uma atriz do cinema mudo, que é o caso da Gloria Swanson. A Gloria Swanson chegou a fazer filmes falados. Diferente de outras aí que foram chamadas, a Gloria Swanson chegou a fazer filmes falados. Mas ela foi realmente grande na época do cinema mudo e ela não era mais. E ao mesmo tempo que é muito legal pegarem uma pessoa que realmente combina com a personagem na própria história de vida, é meio ofensivo, né? Porque a personagem não é exatamente uma pessoa muito boa, né? É uma pessoa cheia de problemas e eu acho que algumas atrizes se incomodaram com a ideia de que isso parecesse muito uma mensagem sobre a realidade delas, sabe? Isso seria ofensivo. Tanto a ideia dela enlouquecer ou dela estar acabada e tudo mais, quanto a ideia dela ter essa relação com esse novinho, porque no que ela ficou obcecada pelo cara, né? É meio que ela tem uma relação com ele e algumas ficaram incomodadas aí com essa ideia. Aparentemente, inclusive, nesse assunto, um dos atores cotados para fazer o papel do Joe Gillis foi o Montgomery Clift, que a gente já viu aqui em alguns filmes, e ele recusou, dizendo oficialmente que ele tinha há pouco tempo feito o Tarde Demais, que a gente viu aqui, que é o filme dele com a Olivia de Havilland, em que ele é um jovem dando um golpe numa mulher que eu acho que é mais velha que ele, mas também não é tão mais velha quanto é para ser a norma, né? Eu acho. Eu posso estar enganado. Mas eu acho que o foco daquele filme não é a idade dela, né? O foco daquele filme é outros pontos. Mas ele disse que não queria fazer esse papel tão parecido com o outro, sabe? Para as pessoas não ficarem comparando. Porém, dizem, e parece bem plausível, que na verdade o problema é que nessa época ele estava tendo um relacionamento com uma cantora que era 15 anos mais velha do que ele. E aí as pessoas acreditam, e de novo, eu acho que até faz sentido, que na verdade o que ele não queria era usar a ficção ou ter a ficção associando
a uma coisa que era da vida dele real e que era mal visto, né? Porque é sempre meio polêmico esse tipo de relacionamento, né? Então, mais provável que tenha sido por isso aí que ele rejeitou o papel, acabou indo pro William Holden, que eu acho que tá muito bem no papel. E aí, aparentemente, quem sugeriu a Gloria Swanson foi o George Cukor, também diretor bem famoso aí, que a gente já viu alguns filmes dele aqui. Ele que sugeriu ela tava aposentada na época, e ela não tava pretendendo voltar, e realmente, se você for olhar a filmografia dela, ela não fez muita coisa depois desse filme. Eu acho que ela até fez alguma coisa, mas não fez muita coisa depois desse filme. Ela realmente já não estava a fim de voltar, sair da aposentadoria mesmo, mas aparentemente ela ficou muito intrigada com o roteiro e acabou gostando da ideia e acabou querendo fazer. Uma das coisas interessantes que acontece no filme é que na mansão da Norma ela tem um telão com um projetor e tal, meio que uma sala de cinema ali na mansão dela, e num momento desse ela vai mostrar um filme dela pro Joe Gillis, e o filme que passa, a gente vê pouquíssimas cenas, né, mas o filme que passa é um filme dela, né? É um filme que realmente ela fez quando era mais jovem, da época do cinema mudo, que curiosamente foi dirigido pelo Erich von Stroheim, que faz o Max, o mordomo dela. Então o filme fica fazendo essas referências assim à vida real, né, o tempo todo. A personagem dela tem essa relação com o Cecil B. DeMille, fizeram muitos filmes juntos. O Cecil B. DeMille que aparece no filme, o próprio de verdade, fazendo o papel dele mesmo. Algumas pessoas fazem o papel deles mesmos no filme, mas o Cecil B. DeMille é o que faz mais parte da história de todos esses. E a própria Gloria Swanson realmente fez filmes com ele, inclusive eu já assisti de fora da lista, assim. Eu acho que 2 filmes que eles fizeram juntos, sabe? Lá na época do cinema mudo. Então, realmente, eles têm a atriz e o diretor da vida real tem uma relação parecida com a atriz e o diretor da ficção, né? O que eu acho que vai dando camadas pro filme, sabe? Tem uma cena, 2 cenas, na verdade, eu acho, em que mostra a Norma jogando bridge com amigos, e esses amigos são realmente pessoas da época do cinema mudo. 2 eu não conheço, não são pessoas que eu conheço, é a Anna Kiel Nilsson e o H.B. Warner. São 2 pessoas que eu não recordo, eu não sei se a gente já viu o filme com eles. Mas outro deles é o Buster Keaton, que tem tipo uma fala no filme e só, mas né, é uma figura muito icônica, e aí ele é uma dessas pessoas que joga baralho com ela, fazendo o papel dele mesmo, né? Todos os 3 fazendo papel deles mesmos. Tem também uma repórter que aparece mais no final do filme, que tá fazendo o papel dela mesma. Aparentemente fizeram Billy Wilder fez uma dessas exibições de teste primeiro, e parece que o filme tinha um começo diferente do começo que ficou no fim das contas, que era um começo onde começava com, sei lá, defuntos no necrotério, meio que conversando sobre como morreram, e aí o Joe Gillis começava a contar a história dele, e aí vinha a história do filme. E quando ele mostrou essa cena para as pessoas de teste, disse que as pessoas davam risada, e elas passavam o resto do filme meio confuso, se o filme era uma comédia ou um drama. Confuso de um jeito ruim, né? Porque eu acho que misturar não é necessariamente ruim, mas eu acho que as pessoas ficavam confusas de um jeito ruim. E aí ele resolveu mudar essa cena do começo. Mudou na edição. Ele não chegou a refilmar, ele usou cenas que ele já tinha pra refazer esse começo e mudar esse começo. Realmente eu acho que é um tom de comédia, mostrar os mortos conversando num necrotério. É um tom de comédia que eu não acho que combina com o filme, sabe? Eu acho que ainda bem que ele mudou, ficou bem melhor. Aí depois disso, já com a versão que a gente tem hoje, eles fizeram em Hollywood uma exibição, a Paramount organizou uma exibição para vários ali executivos e tal, e convidados. E aí entre os convidados, várias pessoas da época do cinema mudo e pessoas atuais também, né? Pessoas importantes ali, entre diretores, atores, atrizes e tudo mais. Aparentemente a Barbara Stanwyck elogiou muito a Gloria Swanson. Algumas atrizes da época do cinema mudo que já estavam aposentadas parece que ficaram muito emocionadas. A Mary Pickford foi uma delas. Mas aparentemente, alguém que ficou muito irritado foi o Louis B. Mayer, que a gente falou dele muito recentemente aqui nesse canal, por conta das reclamações dele do Segredo das Joias, que foi um filme que a empresa dele produziu e ele não gostou. E esse aqui nem é da empresa dele, né? Esse é da Paramount, não é da MGM. Mas ele foi uma das pessoas convidadas ali pra assistir o filme. E ele, na frente de todo mundo, falou que o Billy Wilder devia ser expulso de Hollywood, porque o que ele estava fazendo era uma desgraça, era uma ofensa à indústria que deu a carreira dele. E aparentemente dizem as testemunhas que estavam ali na situação que o Billy Wilder virou pra ele e mandou ele se fuder. E realmente é um filme que eu acho engraçado, porque eu não acho que o filme é tão ofensivo assim, sabe?
sabe? Eu acho engraçado essa ideia de que algumas pessoas se ofenderam muito com a história, porque eu acho que a história é a história de uma pessoa específica, e ao mesmo tempo que ele faz muita metáfora ali com o cinema mudo no geral, eu acho que ainda é muito a história daquela pessoa. Não é tipo toda atriz da época do cinema mudo enlouqueceu, sabe? Algumas talvez, mas não é uma história sobre a indústria. Então, enfim, né? Mas aí o Maia parece que era uma pessoa bem esquentadinha e bem irritada com coisas diversas. Enfim, o filme aparentemente fez muito sucesso com o público nas grandes capitais. Parece que a Gloria Swanson, inclusive, viajou fazendo aí a turnê de divulgação do filme, que eu não sei se era uma prática comum nessa época, eu não costumo ver muito falar sobre isso, mas nesse parece que ela fez. Tipo, em Nova York, por exemplo, foi um sucesso imenso, ficou passando na maior sala de cinema durante semanas e semanas. Parece que deu uma bilheteria que foi recorde do lugar, né? Mas parece que nas cidades menores, assim, o filme não atraiu tanto público. A crítica amou o filme, e o filme foi indicado a 11 Oscars. E aí, ele não ganhou os prêmios de melhor edição, melhor fotografia preto e branco, melhor atriz coadjuvante para Nancy Olson, que faz a leitora, melhor ator coadjuvante pro Erich von Stroheim, né, que faz o Max Mordomo, melhor atriz para Gloria Swanson, melhor ator pro William Holden, melhor diretor e melhor filme. Venceu os prêmios de melhor trilha sonora de filme dramático ou comédia, que é porque eles na época diferenciavam de musical, melhor direção de arte preto e branco e melhor roteiro, melhor história e roteiro, que era o prêmio que tinha na época. Esse prêmio de roteiro muda muito ao longo dos anos, então, mas na época o nome do prêmio era melhor história e roteiro. Mas é isso, a trilha sonora eu não posso dizer que me chamou muita atenção não. Eu já falei aqui algumas vezes, né, que eu tenho um pouco de dificuldade de prestar atenção na trilha sonora do filme quando ela não é muito impactante, eu não reparo muito nela, assim. Só reassistindo, tentando focar mais, já sabendo a história e podendo prestar um pouco menos de atenção na história, porque a história eu já sei, aí eu acho que eu consigo prestar atenção nessas coisas. Quando eu vejo um filme pela primeira vez, meu foco é muito na história e nas atuações, eu acho que é o principal, assim. A direção de arte realmente, principalmente a mansão, né? Eu acho que a mansão é um cenário muito impressionante e muito interessante o tempo todo. E bom, o roteiro do filme, tem nem o que falar. Vamos dar uma olhada no que o livro fala antes de eu falar minhas opiniões. O livro fala bastante coisa, na verdade, sobre aí mensagens do filme, fala algumas coisas que eu deixei de fora aqui porque eu acho que são spoilers e eu não acho que preciso muito comentar. Fala coisas que a gente já falou também, é um de 2 páginas, então tem bastante texto, mas eu acho que... não sei, não fala nada que eu acho que é tão interessante assim pra gente acrescentar aqui. Eu acho assim, por um lado, é curioso ver o tanto de Oscar que esse filme perdeu e que parece meio absurdo, porque é um filme maravilhoso, mas realmente, como eu já falei desde o começo desse vídeo, 1950 foi um ano complicado. Foi um ano complicado, e envolvendo um filme em especial que eu não vi ainda no momento que eu tô gravando esse, mas é um dos próximos que eu tenho pra assistir, que é do ano ainda, e que concorreu e ganhou boa parte dos prêmios. Eu acho que esse aqui não ganhou. Mas bom, vamos lá. Eu acho que é muito interessante o jeito como o filme faz a diferença de atuação entre o Joe Gillis, né, o William Holden fazendo o Joe Gillis e a Gloria Swanson fazendo a Norma, porque eles parece que estão em filmes diferentes no jeito que eles atuam. Isso não é uma crítica, eu acho que isso é muito intencional, porque ela atua como no filme, no cinema mudo, aquela atuação exagerada que eu comento aqui com frequência, né, aquelas atuações muito exageradas, porque no que você não tinha fala, você tinha que passar tudo na cara e nos gestos, e é assim que a Norma é desse jeito, enquanto o Joe é esse cara do cinema dos anos 50 ali, que é o que a gente tá vendo, né? É um cara normal. E eu acho que isso é um dos pontos, assim, que pra mim deixa o filme muito interessante. Ao mesmo tempo que é uma atuação datada, e talvez isso tenha influenciado em ela não ganhar o prêmio de melhor atriz. De novo, vai ter um outro filme aí que eu não vi ainda, que pode ser que resolva essa questão. Mas, por enquanto a gente tá só nesse, pode ser que, por um lado, essa ideia da atuação datada dela seja visto como um problema, né? Ela atuou tão bem assim, se ela atua de um jeito extremamente antiquado que não considera-se bom mais. Porém, é de propósito, né? E eu não sei se ela sabia fazer diferente, ela foi uma atriz do cinema mudo, né? Talvez esse era o jeito que ela sabia atuar mesmo e ela não tinha muita habilidade pra fazer diferente disso. Porém, neste papel especificamente, o atuar desse jeito serve todo um propósito, sabe? Então, eu acho que é um negócio muito interessante. É um filme com muitos momentos, assim, memoráveis. É um desses filmes que eu
acho que você assiste e você fica com ele na cabeça, sabe? Que é uma coisa que eu busco em todos os filmes dessa lista e não é com frequência que eu encontro, né? Eu acho que um filme pra você ver antes de morrer tem que ser aquele filme que você vai ver e você vai lembrar dele o resto da sua vida, sabe? E eu acho que esse filme é meio assim. São muitos momentos muito interessantes. Eu acho que o foco tá todo nela, né? Como eu falei, o protagonista é ele porque é do ponto de vista dele. Tem cenas que não envolvem ela, mas são poucas. E de algum jeito acabam envolvendo sempre a relação dele com ela. Tirando o comecinho antes dele conhecer ela, né? Mas o filme é sobre ela. O assunto do filme é a Norma o tempo inteiro. E realmente é um negócio muito interessante. O livro comenta sobre como esse filme inspirou filmes de terror. Transformaram esse formato de história numa coisa de terror mais pra frente. E aí cita Baby Jane, né? O que aconteceu com Baby Jane, que eu acho que vai estar na lista. É um filme que a gente vai ver mais pra frente aí. Provavelmente tá na lista. É um filme muito famoso, também nunca assisti. Mas em alguns momentos o terror já tá ali, sabe? Existe um pouco, não exatamente um roteiro de terror, mas uma sensação de terror em diversos momentos do filme. Porque tem a ideia de que o cara tá querendo sair da casa e ele não consegue, né? A mulher tá obcecada por ele, a Norma tá obcecada pelo Joe e ela não deixa ele ir embora. Só que em vez de ameaçar a vida dele, ela fica ameaçando a própria. Ela fica ameaçando a própria vida. Até que no final das contas o filme começa com ele morto. Então assim, a gente sabe que ele vai morrer, sabe? Que ele vai morrer na piscina dela. Então a gente sabe que isso não vai terminar bem pra ele também. O que eu acho que de algum jeito também traz um terror pra história, né? A ideia de que ele tá num lugar estranhíssimo, com pessoas estranhíssimas, e a gente sabe que ele vai terminar morto. Então, assim, não vai acabar bem essa história, né? Eu acho assim... Eu já comentei aqui no começo do... Sei lá, num vídeo muito pra trás, que eu gosto bastante do Billy Wilder. Apesar de ter visto poucos filmes dele na vida, os que eu vi todos eu tinha gostado muito. Eu fui numa exposição sobre ele no MIS uma vez e descobri que, na verdade, eu vi até menos filme dele do que eu pensava. Mas tem um tanto na lista, a gente vai ver boa parte deles aí. Muitos sempre tiveram na minha lista de filmes pra ver. E alguns pelo menos estão na lista. E, bom, esse era um deles. E eu não sei muito o que falar. Eu acho que é um filme. Eu já comentei isso. É outra coisa que eu já comentei em algum vídeo, mas não vou nem lembrar qual. Eu sinto que quando eu gosto muito de um filme, eu fico meio sem saber o que falar sobre ele. Porque eu só quero que você vá e assista, sabe? Eu acho que é isso. Se você já viu, fala comigo o que você achou. Mas se você não viu, vai ver, sabe? Eu acho que essa é a minha reação. Essa é onde minha cabeça fica quando eu gosto muito de um filme. Eu quero que as pessoas vejam. E eu sinto que eu comento mais quando eu não gostei tanto assim, sabe? Ou quando eu não gostei nem um pouco, principalmente. Falar mal é mais fácil, né? Principalmente como eu tô analisando uma lista de recomendações, eu sinto que criticar a recomendação é até mais fácil do que criticar o filme, sabe? Não é propriamente falar mal do filme, é falar mal do filme tá sendo recomendado, sabe? É fácil fazer isso. E um filme tão bom assim eu encontro muita curiosidade, porque é um filme muito bom, muito famoso. Muita coisa foi escrita, dita, entrevistas e pesquisadas sobre o filme. Então a gente acaba tendo muita informação. Mas na hora de falar sobre o que eu tenho pra dizer sobre o filme, o que eu tenho pra dizer é assista, sabe? Vá assistir. Pra quem tem, esse filme tá disponível na Apple TV, se eu não me engano, e no Belas Artes. O Belas Artes, pra quem não sabe, é um cinema aqui de São Paulo que tem um streaming. E é um streaming meio focado em filme cult, clássicos, coisas assim. Então tem esse filme nesses dois. Então é isso, assim, só assistam. É maravilhoso o filme, eu amei o filme. Eu tava sentindo falta de ver um filme realmente bom. Eu não lembro quando foi a última vez que eu vi um filme nessa lista. Vendo esses vídeos pode ser que não faça tanto tempo assim, né? Às vezes eu vejo os filmes meio em blocos e gravo um monte de vídeo. Então pra mim parece que faz um tanto de tempo que eu não vejo um filme assim maravilhoso. Talvez não faça tanto tempo assim. Mas esse filme pra mim foi assim, impecável. Impecável, eu não mudaria uma vírgula no filme. De verdade. Mas é isso. Com certeza é um filme que muita gente aí já viu. Então deixa nos comentários o que vocês acharam sobre esse filme. Comenta aí o que vocês quiserem dizer. Podem discordar de mim também. Eu acho que apesar de ser considerado um grande clássico e amado por muita gente, nem todo mundo vai gostar do filme tanto assim. Eu acho que é normal, acontece. Eu frequentemente não gosto de filmes que são também grandes clássicos amados por todo mundo. E eu vejo e eu fico meio... Então é normal que isso aconteça no geral. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Em breve nós estamos de volta com mais um. Até a próxima. Valeu! Até mais!